manifestações devastadoras da deficiência de ferro. A medicina tradicional tem visto ferro como a deficiência de ferro como uma causa de anemia. E só tem valorizado a deficiência de ferro quando ocorre a anemia. O ferro é simplesmente importante para todas as funções do nosso corpo. Não vale a pena esperar chegar na anemia, sofrer tantos anos, envelhecer tanto, sem tratar. O sintoma que eu vou falar para vocês é a perda de memória e de foco. O ferro ele é importante para a produção de energia cerebral. O seu cérebro consome 1/3 de toda a sua energia corporal, de todo o seu ATP. Sem ferro, o seu cérebro não produz energia. O que acontece? A pessoa perde velocidade de pensamento, a pessoa perde capacidade de foco, a pessoa perde capacidade de memorização. Então pode ser que você esteja com uma memória fraca por deficiência de ferro também, por uma ferritina baixa, por uma saturação de transferrina baixa. Outra manifestação da deficiência de ferro muito comum é a dificuldade de queimar gordura por baixo metabolismo. Para queimar gordura, você precisa de mitocôndria. É a mitocôndria que queima a gordura. Só que não existe mitocôndria que funcione sem ferro. Se a pessoa tem deficiência de ferro, ela tem imediatamente o que a gente chama de disfunção mitocondrial, não consegue acumular gordura, sobra citrato que vai para o citoplasma da célula, isso é para os nerds, e vira gordura. Ou seja, deficiência de ferro faz com que a pessoa não consiga queimar gordura com a mesma eficiência. Vamos lá. Outras coisas, as pessoas podem sofrer nas pernas delas. Duas coisas que podem acontecer. Uma pessoa pode ter cãibras. Se a pessoa não tem a mitocôndria funcionante, o que acontece com a pessoa? A pessoa simplesmente não consegue produzir energia, começa a gastar muita glicose, faz acidose lática e faz cãibras musculares. Então é aquela pessoa que corre e começa a ter cãibras musculares com muita frequência. Isso é por deficiência de ferro. E por outro lado, as pernas das pessoas também podem ficar completamente agitadas à noite. Sabe a pessoa que fica com aquela perna que não consegue parar quando deita antes de dormir? Aquilo ali é chamado síndrome das pernas inquietas. E uma das principais causas de síndrome das pernas inquietas é a deficiência de ferro. Tem mais coisa. Vamos lá. Restrição de crescimento intrauterino. Olha como é sério. Tem gente que chega para uma grávida que está com deficiência de ferro e dá dosinha de ferro oral, sabendo que talvez demore 2, 3, 6 meses para aquele ferro para aquela reserva ser preenchida. Só que o bebê perdeu a oportunidade de crescimento. Grávida, sempre que possível, sempre que indicado, deve fazer o ferro venoso, porque o bebê não pode esperar dentro do útero da mãe, pode gerar crescimento intrauterino restrito e prejudicar o feto por toda a vida dele. Outra coisa, maturação insuficiente dos folículos ovarianos em corpo lúteo, ou seja, deficiência de ferro pode levar à infertilidade. Grande parte das mulheres que estão com dificuldade de engravidar, que estão inférteis, é por deficiência de ferro. E, por fim, a deficiência de ferro, ela, ao alterar a dinâmica mitocondrial, ela pode facilitar a despolarização de receptores e gerar dores crônicas que se confundem e podem ser confundidas com a fibromialgia. Então, algumas pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia, na verdade, têm deficiência de ferro. O diagnóstico de deficiência de ferro não se dá pela anemia, mas pela ferritina baixa e pela saturação de transferrina baixa, e eu considero como valores assim de corte que sugerem a necessidade de reposição o valor de 32 para a ferritina e o valor de 20% para a saturação de transferrina. Se tiver nesse valor ou para baixo, eu sempre indico a reposição de ferro para os meus pacientes. O sintoma que eu vou citar para vocês, que é muito comum na deficiência de ferro, é a queda de cabelo. Você, para ter cabelo, você tem que ter mitocôndrias produzindo energia o tempo todo. E você não pode ter excesso de radicais livres. O ferro, ele não só é importante para as mitocôndrias produzirem energia para o folículo capilar, mas o ferro também é importante para a enzima catalase que combate radicais livres. E todo mundo sabe que entre os componentes de uma boa fórmula para o cabelo está a catalase. Ou seja, a deficiência de ferro leva àquela queda do cabelo. A sua queda de cabelo pode ser, quem sabe, por deficiência de ferro. Um sintoma que eu vou falar para vocês, que é muito frequente na deficiência de ferro, que aparece anos antes, é a fadiga. É uma fadiga
muito significativa. É pior do que a fadiga do hipotireoidismo, como se a pessoa não quisesse se levantar. E, frequentemente, junto com a fadiga, é muito semelhante à síndrome da fadiga crônica, a fadiga da deficiência de ferro, porque vem aquela fadiga como se a pessoa tivesse com a voltagem baixa, como se ela tivesse sido feita para andar no 220 ou no 110, mas estivesse no 60 volts. E ela não tem energia nem para dormir. O cérebro não consegue produzir os neurotransmissores, fazer as ondas elétricas necessárias para um sono adequado. Então a pessoa fica com aquele estranho quadro que acontece na síndrome de fadiga crônica, está com a pilha baixa o dia inteiro e à noite ela não consegue dormir direito. Fica com sono superficial e picotado. Isso acontece muito na deficiência de ferro. Um sinal muito importante que acontece na deficiência de ferro são as alterações de humor. A deficiência de ferro pode levar à negatividade, a pensamentos tristes, negativos. Ela pode levar, inclusive, a quadros patológicos, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Por quê? Porque quando você não tem ferro, tua mitocôndria não funciona, você começa a acumular radicais livres, começa a perder neurônios, começa a ter inflamação cerebral. E o ferro, como eu disse para vocês, é importante para a síntese de dopamina e serotonina. Vocês sabem que muitos antidepressivos agem aumentando a serotonina e a dopamina. Você com ferro tem menos serotonina, menos dopamina, você fica triste, pode ficar ansioso ou visivelmente deprimido. Eu já li muito artigo científico, muito trabalho sobre ferro, e nesses últimos anos eu cheguei à conclusão que existem 2 critérios que predizem com segurança de que a pessoa perceberá uma mudança clínica significativa, uma melhora com a reposição de ferro. Quais são? Quase todo mundo com a ferritina de 32 ou para baixo e quase todo mundo com a saturação de transferrina abaixo de 20% sente melhora clínica bastante pronunciada com a reposição de ferro. Significa que uma pessoa com ferritina de 50 e saturação de transferrina de 24 não vai ter melhora? Não, pode ser que tenha, que ela sinta. Mas, geralmente, quase todo mundo que tem a ferritina abaixo de 32 e a saturação de transferrina abaixo de 20% vê uma melhora muito significativa com a reposição de ferro e eu super indico. Como fazer a reposição de ferro? Nós temos 2 formas de reposição de ferro. Nós temos a reposição de ferro venosa e temos a reposição de ferro oral. Qual que é o problema do ferro? O ferro é um combustível, um alimento para bactérias. Quando você faz o ferro oral, ele acaba alimentando bactérias indesejadas no seu intestino, gerando disbiose intestinal. Por isso que tanta gente não absorve bem o ferro, por isso que tanta gente tem sintoma digestivo com o ferro. Quando você faz o ferro endovenoso, ele não tem esse problema, mas tem que ser feito em clínica médica, porque eventualmente pode haver alguma reação alérgica e tem que ter o acompanhamento ou de um médico ou de um enfermeiro.